Fala, Taubaté, Rogério Salva-Vida, caiu a rede aqui, nós apagamos lá, voltamos de novo, porque o negócio é complicado. Falar de Deus acontece às vezes imprevistos e nós não podemos parar de falar de Deus. Todo mundo já me conhece, já sabe quem eu sou. Entramos aí num mês de graça, um mês de onde Deus nos dá essa missão para poder levar a palavra de Deus. Na semana passada começamos com a palavra de Deus, Jesus falando conosco através de parábolas, aonde ele fala que nós somos semelhantes a um grão de mostarda e fermento, aonde depois ele fala que nós somos um tesouro escondido, aonde fomos encontrados, e depois ele fala que somos pedras preciosas. Depois ele coloca outra parábola falando do pescador que joga a rede, que a rede é lançada ao mar. E temos aí as nossas orientações aí já na rede, aí é só olhar aí, seguir. Depois ele fala dos discípulos a serem como os escribas, porque os discípulos recebem a orientação do reino dos céus. E depois ele coloca assim como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Como temos falado, entoamos hinos, salmos, cânticos através da palavra, sempre com alegria, nada com tristeza. Às vezes vem as dificuldades, a gente começa a vivenciar momentos de tristeza. Não, nós temos que viver momentos de alegria. Se vocês soubessem o que está acontecendo na minha vida, vocês iam falar assim, como ele está suportando tudo isso. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas e dá vitória no momento certo, no momento oportuno. E é isso que nos leva a essa graça. Depois Jesus diz que os profetas, ele não faz milagre em sua própria casa, ele não é valorizado. Vocês veem isso, muitos pregadores, eles têm o dom da pregação, o dom da palavra de Deus, mas eles não surtem efeito dentro da sua própria paróquia. Eles sempre são enviados para poder falar de Deus, e lá quando é lá fora, as pessoas pelo menos ouvem, e dentro da sua paróquia eles nem dão ouvidos. E isso, ele coloca isso. Logo depois ele coloca que Jesus, ele era reconhecido, tinha fama, a fama já tinha chegado no vilarejo, e aí chega em quem? Aos ouvidos de Herodes, aonde Jesus não precisava mencionar, não precisava colocar à disposição das pessoas, mas quem falava de Jesus era João Batista, que ele proclamava o reino dos céus a todos. E mais de 3.000 pessoas seguiam João Batista no Rio Jordão, mas João Batista jamais queria ser comparado com Jesus Cristo. Ele não era digno nem de desatar as suas sandálias. Mas a injustiça começou aí, aonde Herodes mata João Batista e coloca, a pedido da sua esposa, da filha da sua esposa, coloca a cabeça de João Batista numa bandeja. Só que hoje, meu irmão, Deus, ele passa para nós termos discernimento, para não cumprir injustiça nessa vida. Quantas pessoas hoje são injustiçadas, pessoas perseguidas, pessoas maltratadas, pessoas que às vezes estão indo para outro caminho devido ao quê? Devido à injustiça. São caluniadas, são pessoas que vivem no nosso meio, que nem conhecem a nossa história ou a história de outros, mas já são julgadoras. Então Jesus pede para nós termos discernimento. Mas hoje ele desce na palavra, hoje no dia 5 de agosto, aonde eu estou muito feliz. Sabe o que é felicidade? Por mais que as batalhas, por mais que as transgressões, por mais que as adversidades tenham vindo, caído na minha casa, eu hoje estou muito feliz. Sabe por quê? Por falar de Deus. E eu quero ser claro nessa mensagem.
Sabe por quê, irmão? Porque quando Deus pede para a gente levar a missão, quando Deus falou no meu coração para mim usar a minha rede social também para poder falar de Deus, isso vinha como um fogo. E hoje eu fico ardendo para poder falar de Deus. Porque a palavra de Deus é que cura, a palavra de Deus que restaura, a palavra de Deus que transforma. E tem chegado a lares aonde estão precisando ouvir a palavra. E nós estamos hoje no mês sacerdotal, aonde é um mês dos sacerdotes, aonde a palavra ela nos confronta dizendo assim que a Messa está fraca, está pouca, e os operários, ou melhor, a Messa é grande, os operários são poucos. É isso que está acontecendo. E hoje Deus pede para me falar desse reino mais uma vez, me dá essa graça. Por mais que eu eu não sou sacerdote, mas eu sou um missionário para que eu leve a palavra, para que ela chegue em cada coração, aquele coração contrito, aquele coração que necessita de uma palavra, aquele coração enfermo, aquele coração que hoje está querendo ouvir, mas ainda tem medo de aceitar Jesus como o único Salvador. E é isso que ela vem nos falar hoje nessa palavra. E olha só a grandeza que ela começa assim: que Deus possa nos dar discernimento nos pensamentos, que Deus possa usar a boca para poder falar dele mais e mais, mas que Deus possa plantar em nosso coração a verdadeira palavra que é de Jesus Cristo. E a palavra diz assim, que fica no Evangelho de Mateus. Ó, mais uma vez Mateus, nós estamos no livro de Mateus, no evangelista Mateus, né? Mais essa semana, falando de Mateus 14, 22 ao 36, que diz assim: para a glória e honra do nome de Jesus. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar. E enquanto ele despediria as multidões, depois de despedi-las, subiu a montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos, andando sobre as águas, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, me manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Ele respondeu: vem. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Essas são as palavras do Senhor. Que grandeza, meu irmão, que alegria compartilhar essa mensagem com você. Jesus, ele sobe para orar. Quantas pessoas hoje estão subindo ao monte para orar?
Quantas pessoas estão sozinhas lutando na sua oração? Quantas pessoas estão falando que já não estão aguentando mais, pedindo socorro para Deus? Mas Jesus, Ele nos orienta a nos dar força, a nos concretizar para essa grande festa, para esse grande dia, que é o grande dia da fé. Olha a bênção desse evangelho de hoje, para mim e para você. Um evangelho de posse, um evangelho de aceitação, um evangelho de transformação, um evangelho para que nós possamos escutar bem essa palavra, essa mensagem e colocar em prática nos dias a dia. É o que nós temos que aprender nesse evangelho, a direção da fé. Qual que é essa direção da fé para nós hoje? Fixarmos os olhos na cruz de Jesus, fixarmos os olhos na palavra de Deus, escutarmos, ouvirmos, meditarmos e colocar em prática a palavra de Deus. O barco, ele já está em alto mar, e o barco sempre vai estar sendo atormentado pelas águas, atormentado pelos ventos, atormentado pelos dia a dia. Esse barco, meu irmão, é eu e você, meu irmão. Esse barco, ele não pode, nós já estamos dentro do barco. Ou melhor, o barco é Jesus. O barco tem que ser Jesus, porque nós temos que estar dentro desse barco, para que nós possamos estar firme na fé e no dia a dia. E quando nós falamos de Jesus, Ele coloca para nós que Ele veio aos discípulos andando sobre o mar, e Jesus, Ele caminha à sua frente, Ele caminha ao seu encontro, para que você possa entender que é Ele, que os problemas tem que jogar para Ele, o dia a dia são dele, é tudo para Ele, porque Ele vai nos sustentar, mas tamanha tem que ser a nossa fé, para que nós possamos acreditar nesse dia, nessa mensagem que Ele nos fala, que quando Ele fala para Pedro, coragem, sou eu, não tenhas medo, Ele está falando para todos que estavam dentro do barco. Pedro não estava sozinho, Pedro estava com Barnabé, com Tiago, com João, ele estava com todos os discípulos lá no barco, porque eles estavam, acredito eu, que eles estavam indo para uma pescaria. E quando nós aceitamos essa mensagem, Ele nos dá essa direção. Não é para nós termos medo, não é para nós ficarmos gritando, não é para nós termos impaciência. Não, Ele está direcionando a nós, que está falando para nós termos coragem. Do mesmo jeito, olha só, ele está falando lá no livro de Josué 1, que ele fala também para Josué, tenha coragem, tenha muita coragem, porque do mesmo jeito que eu estive com Moisés, eu vou estar com você. E ele aqui, ele está falando com Pedro, ele está falando com João, ele está falando com Tiago, ele está falando com Bartolomeu, ele está falando com todos, falando, não tenha medo, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro levanta, Pedro, que é conhecido como um líder, como conhecido como uma pessoa que tinha um coração meio duro, que ainda precisava de muita transformação, ele fala assim, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Pedro, com aquela coragem, talvez ele tenha duvidado de quem era aquele homem que estava vindo pelas águas, mas Pedro fala, se és tu, me manda eu ir ao teu encontro. E o Senhor me diz ao teu encontro, caminhando sobre a água. Ele respondeu, vem. E hoje Deus quer falar, Jesus quer falar para mim e para você. Se nós estamos fracos, se nós estamos vivendo momentos de dificuldade, se nós estamos vivendo momentos de tristeza, se nós estamos passando por momentos de tribulação, Jesus está falando para cada um de nós, vem. Ele não
questionou, ele não falou vem depois, vem amanhã, não, ele está falando vem agora, porque isso aqui é uma confirmação. Ele fala vem, e Pedro desce do barco. Quantas pessoas estão querendo descer do barco? Quantas pessoas estão querendo seguir a caminho de Jesus? Quantas pessoas estão querendo andar sobre as águas, mas ainda não tem coragem, tem medo de deixar a vida velha? Olha lá o que nós falamos do evangelho passado. Tira o seu tesouro, coisas novas e coisas velhas. É momento de você tirar as coisas novas e deixar as coisas velhas. Viver o evangelho antigo, do Antigo Testamento, e colocar no evangelho de renovação, que é o evangelho de Jesus Cristo. Hoje é a boa nova de Jesus. Jesus, ele nos ensina a caminhar com ele, a intimidade que ele nos proporciona quando estamos fracos, querendo desistir. Hoje ele está falando assim para aqueles discípulos, como está falando para mim e para você. Você que está querendo desistir, como eu também já tive momento de desistir. Ele está falando para mim e para você: não desista, não desista, não desista. Coragem, não tenhas medo. Sabe por quê? Porque a vitória vai chegar. A vitória vai ser promessa. A vitória vai ser como o grão de mostarda. Ele vai crescer, ele vai dar frutos, aonde passarinhos vão fazer moradas. Ele está falando que hoje vai ser também fermento. Sabe por quê? Porque ele vai fermentar o seu coração nessa mensagem. Jesus, ele nos direciona a essa intimidade que nos proporciona hoje, quando estamos fracos, como estamos vivendo nesse momento de tribulação. Ele está dizendo coragem, não tenha medo, mas ele está falando para você: vem. E aí, meu irmão? É momento de você refletir, é momento de você começar a buscar verdadeiramente a palavra de Deus. Mas o ensinamento nos encoraja a seguir Jesus verdadeiramente, deixar tudo para trás, deixar tudo que se foi, deixar tudo o que marcou de errado, aquela doença, aquela enfermidade que assolava seu caminho, aquela doença que hoje você foi no médico ou passou pelo médico, o médico já está dando para você, falando assim: ó, você está bem, você está ótimo, agora é seguir em frente, é marchar. Mas marchar para onde? Marchar a rumo a Deus, porque é Ele que faz nova todas as coisas. É Ele que nos dá essa intimidade, que nos faz ter a intimidade com o Espírito Santo para nos fortalecer no dia a dia. Mas esse ensinamento, irmão, é ensinamento de encorajamento, é ensinamento de coragem para cada um de nós que segue a palavra de Deus. É um ensinamento que nós devemos levar para o nosso coração. É seguir Jesus. Como, irmão? Mas como, irmão Rogério? Seguir Jesus em oração, irmão. Porque Jesus, ele fala que ele sobe ao monte sozinho para orar. E lá ele não ficou o dia não, lá ele esperou anoitecer, lá ele continuava orando. E tem pessoas que começam a orar e já começa a desistir, começa a dar sono, começa a bocejar, começa a falar: mas por que eu estou orando tanto? Mas ele está falando: não desista. Jesus, ele sobe para orar, mesmo ele sendo Deus em forma de carne, humano, ele sobe para orar. E você, meu irmão, você hoje está sendo convidado pela palavra para começar a sua oração individual, pedindo para Deus direcionamento, discernimento, coragem. Senhor, tira de mim todo medo. Senhor, se o Senhor tem uma obra na minha vida, faça em mim nova todas as suas coisas. Senhor, vem me direcionar para me poder ser um evangelista, um missionário, para me poder servir na igreja. Tenha coragem, irmão. Sabe por quê? Porque hoje ele quer nos dar essa direção em oração, fortalecimento. Hoje é um dia de decisão, de você buscar a Deus em todos os momentos. É no momento de dificuldades, é no momento de tristeza, é no momento de alegria. Em todas as dificuldades você tem que buscar Jesus Cristo, para que ele move
as montanhas, para que Ele faça você um homem forte, um homem corajoso, um homem sem medo, porque quando Pedro ele começa a andar sobre as águas, ele está se sentindo corajoso, ele está se sentindo avantajado, ele está se sentindo aquele poder de estar olhando para Cristo. Mas de repente, meu irmão, a palavra diz que Pedro desceu do barco, começou a andar sobre as águas em direção a Jesus, mas sentindo aquele vento. Hoje você pode estar sentindo esse vento bater na sua face, bater no barco da sua caminhada. Mas quando você ficou com medo, quando você estava com medo, Jesus estava ali, sabe para quê? Para estender as suas mãos. E a palavra vem dizer que o vento começou a ficar forte. No momento ele começou a ficar com medo, começando a afundar. E hoje você pode estar no fundo do poço, você pode estar no fundo do poço, mas hoje você pode gritar: Jesus, 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 me acuda, Jesus, me socorre, Jesus, eu estou com medo, salva-me, salva-me, salva-me. Sabe por quê? Porque Ele não vai desistir de você, Ele vai estender a mão para você nessa tarde, nesse dia 5 de agosto, o mês sacerdotal, é onde você vai procurar um sacerdote, você vai procurar uma confissão, você vai fazer uma reconciliação com Deus nesse dia, ou nessa semana, ou no fim do mês. Mas não deixa passar muito tempo, irmão. Sabe por quê? O tempo ele está curto. O tempo, ele já não dá tempo de perder tempo. Então a mensagem é hoje. A decisão de buscar a Deus em todos os momentos é hoje. Olha só o espanto dos discípulos. O vento começa a bater, o vento começa a soprar, águas entrando no barco. Pedro começou então a falar: peraí, se és tu, Senhor, eu quero que eu vou até o Senhor. E com dúvidas ainda, ele estava com dúvida, mas de repente ele pisa, mas com olhos fixos à cruz, que é Jesus Cristo, olhos fixos a Jesus andando sobre as águas. E Jesus fala para ele: vem, vem, como está falando para mim e para você, vem. Porque a oração, ela nos fortalece e faz nos aproximar de Deus. E de repente ele vai. E quando ele chega, Jesus, ele estende a mão, porque Pedro está afundando. Ele teve medo. E quantas das vezes nós não temos medo? Quantas vezes nós não temos medo de tomar decisões, de montar projetos, de abrir o nosso próprio negócio? Nós temos medo, sabe por quê? Nós somos miseráveis, nós somos fracos, mas Jesus hoje nos direciona a ser forte, a ter coragem. E Jesus logo estendeu a mão e segurou-lhe. Olha só Jesus lhe segurando a sua mão nesse momento. Olha, meu irmão, os discípulos, eles tiveram medo. Medo de ver Jesus, que pensaram que era um fantasma. Mas Pedro foi ousado. Pedro acreditou no primeiro momento. Mas quando ele tira os olhos, ele acredita também na palavra que já tinha visto, que já tinha ouvido. Mas quando ele tira os olhos de Jesus, ele afunda. E isso vai acontecer comigo e com você. Se nós estivermos no caminho de Deus e nós tirarmos os olhos de Jesus, possivelmente nós vamos afundar. Possivelmente as coisas vão vir. Possivelmente vão ter muitas adversidades. Possivelmente nós vamos ter muitas tribulações. Mas nós temos que ter coragem. É o que ele nos direciona nessa tarde. Tenha coragem. Porque Pedro, ele foi afundando porque desviou o olhar de Jesus. E quando desviamos o olhar de Jesus, a tendência é nós deixarmos a cair.
é deixarmos de ouvir a mensagem de Deus, é deixar de praticar a palavra de Deus, é deixar, ou melhor, afastarmos de Cristo. Quando nós deixamos de sentir a mensagem soar em nossos ouvidos, os problemas, irmão, vão ficar mais fortes. Os problemas vão vir como um vento impetuoso, um vento forte. O mesmo vento que soprava esse barco, os problemas vão vir tão forte que você não vai suportar. Por isso, meu irmão, não desvie os olhos de Jesus. Não desvie os olhos da cruz, porque é lá que está a verdadeira força. É lá que está aquele que morreu por mim e por você. Então, meu irmão, que nessa tarde você possa receber essa mensagem, porque quando no final do 32, assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E a palavra continua. Após a travessia, apontaram-se em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes, suplicaram que pudesse ao menos tocar na orla de seu manto, e todos os que tocaram ficaram curados. Quando o evangelista, ele nos dá essa direção, que Jesus, ele estava num lugar, a caminho, ele estava no caminho, e quando ele chega nessa cidade, nesse vilarejo, ele tinha muito mais luta por lá, mas aquelas pessoas, quando ele chegou, aquelas pessoas faziam igual aquela mulher do fluxo de sangue. Elas queriam tocar apenas na orla de Jesus. Se você pegar aquela passagem, aquela mulher, ela teve tantas tribulações, uma mulher que viveu tanto tempo escondida, mas de repente ela sai no meio escondida, e de repente ela vai por baixo ou vai por cima, sei lá como que ela faz, mas eu só sei que a fé dela era tão grande, que ela chega e toca na orla de Jesus. E esse povo da região que espalhou, que a região foi espalhando a notícia: olha, Jesus está aqui, ele curou, e Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Então eles suplicavam que tocavam no manto dele, e todos que tocavam, imagina, irmão, hoje é o momento de você querer tocar a orla de Jesus, é momento de você tocar os pés de Jesus, o manto de Jesus. É momento de você ir à cruz, no Santíssimo, no Sacrário, fazer com que Jesus seja tocado, e lá você vai receber a cura. Sabe por quê, irmão? Quem procura encontra. Vai atrás da sua bênção. Vai atrás da sua bênção. Eu preciso de uma bênção, não vou desistir. Eu preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Faz como Jacó, luta até o final. É isso que Deus quer que nós façamos hoje, nessa tarde. Que nós possamos ir até Jesus e levar a nossa enfermidade, tocar no seu manto e ser curado para a glória e honra do teu santo nome. O barco, ele já está em alto mar, o vento vai soprar, mas aquele que está verdadeiramente fixado, seus olhos em Cristo, esse vai ter força, vai ter coragem, não vai ter medo de seguir as suas batalhas. Eu quero orar por cada um de nós. Amado Senhor Deus, Pai de misericórdia, Senhor, eu lhe peço nessa tarde que o Senhor vá, Senhor Jesus, vai fortalecendo a cada um de seus filhos, Pai, que estão em oração. Se eles não estiverem em oração, Pai, conceda a graça deles começar, Pai. Mesmo, Pai, que eles estejam nas dificuldades, nas tribulações. Senhor, eu lhe peço grandemente, Pai, a Tua presença,
a cada um dos seus filhos, que eles sejam, Pai, tocados pelo poder do Espírito Santo. Senhor, eu não sei aonde essa palavra vai soprar, mas eu sei que aonde ela cair, ela vai germinar. Porque vai ser semente, Pai, vai ser grão de mostarda, Pai, para que ela possa dar frutos, para que ela possa crescer, Pai, como uma árvore frutífera. Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer, que o Senhor pode fazer milagres, prodígios, sinais, que o Senhor pode nos orientar, nos dar discernimento nessa tarde para poder entender, para poder ouvir a Tua mensagem. Senhor, nos dê coragem, Senhor Jesus, para ir até o Senhor, porque ainda estamos fracos, ainda somos miseráveis, Pai, porque ainda precisamos, Pai, nós ainda temos dúvidas em nosso coração. Senhor, nós queremos fixar os olhos na cruz como Pedro, mas não queremos desistir, não queremos fraquejar. Por isso, Senhor, nos fortalece com o Teu sangue. Faça que nós possamos, Pai, subir ao monte em oração e esperar, Senhor Jesus, a noite cair, para que nós possamos receber a Tua graça e a Tua unção. Tudo isso, Pai, eu lhe entrego para a glória do Teu santo nome. Mas Ele pedindo, Senhor Jesus, que visita, Senhor Jesus, aqueles enfermos que estão necessitando de oração. Aquelas pessoas que precisam hoje da cura, da libertação, da restauração espiritual. Porque o Seu nome, Pai, faz milagres, prodígios e sinais. E não há outro nome, somente o Seu, em nome de Jesus. E que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre e para sempre. Que Deus possa fortalecer a sua casa, que Deus possa te trazer muita alegria, te trazer força, e que Deus possa tirar esse medo, porque Jesus está falando o tempo todo. Coragem, não tenhas medo, eu estou contigo, hoje e sempre. Vem!